Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Depois do show de apresentação aí dos blocos de notícias, agora é a hora do bloco de entrevistas. Lembrando a você que nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix e também da New Flex, que representa no ar os colchões Conforte Mag, colchões magnéticos. 712 em Rio Branco, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Eduardo Veloso, um dos especialistas mais conhecidos aqui no ramo da oftalmologia e sócio proprietário do Hospital de Oftalmologia do Acre, que está a completar 10 anos. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Tudo bem? Tudo bem. Graças Prazer a Deus, recebê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite de estar aqui novamente. Doutor, o senhor acaba de chegar de mais um congresso. Aliás, não é mais um. Este é o Congresso Americano, que é uma referência mundial. É a última palavra em termos de oftalmologia. O que foi discutido assim durante esses dias, o assunto predominante nesse congresso? Bom dia, Muniz. O assunto mais predominante, geralmente no Congresso Americano, são as novas tecnologias que as empresas, por ser um dos maiores congressos mundiais, elas deixam para lançar lá. Então tem algumas novidades vindo, né? Aqui eu estou até tentando trazer uma, né? Falei para você, chama o tratamento do glaucoma agora, por um laser que saiu, que é sem corte, sem nada, através de um laser infravermelho, que a gente faz um tratamento e a pressão baixa. Só que ainda está por ser regularizado na Anvisa e a empresa que está importando falou que vai demorar por volta de 2 meses. Eu até fiquei surpreso, porque antes eram 2 anos. Ele falou que com esse governo novo até melhorou a importação desses equipamentos. Ele já está aprovado pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, e a gente está pensando já, está na lista de compra, né? Existe uma lista de compra para esse aparelho. Legal. Uma boa novidade. Quando deve entrar em funcionamento ainda este ano? Eles prometeram que ainda esse ano, mas eu acho que vai atrasar, deve ser para o início do ano que vem, para março, mais ou menos. Né? O que isso representa em termos de avanço para a nossa oftalmologia, doutor? Imagina você, ô Muniz, ter que ser diagnosticado com pressão alta, fazer um tratamento preventivo para o glaucoma, ou mesmo ter a doença, o glaucoma, e ter que controlar com colírio para o resto da vida. Esse equipamento, ele consegue te deixar, às vezes, até sem o colírio ou reduzir. Pessoas que usam 2, 3 colírios, ele tem um efeito por volta de 5 a 6 anos, que você tende a não usar ou usar apenas um colírio, alguma coisa mais simples. E o uso prolongado do colírio, ele, com o tempo, ele causa um pouco de olho seco, tudo, né? Quem vai usar pro resto da vida, não só apenas o tratamento da doença em si, mas ele pode levar, com o uso prolongado, a um olho seco, né? Vamos fazer apresentar alguns dados históricos, que a oftalmologia ela surgiu com os gregos, aliás, com os egípcios, mas foram os gregos que aprimoraram, né? Consolidaram. No entanto, as primeiras faculdades de medicina, aliás, de oftalmologia, não aconteceu em nenhum dos países, e sim na Alemanha. De lá ela espalhou-se pelo mundo, foi para o resto da Europa, para os Estados Unidos, chegou a outros continentes, e ao Brasil chegou em 1930. Foi aprimorado já com a Segunda Guerra Mundial. No Acre, sobretudo em Rio Branco, os pioneiros foram o Dr. Amsterdã, Reinaldo Moreno e seu pai. Isso. O Paulo Veloso. De 70. Isso. O que ele representa ainda hoje para a sua carreira como profissional e também como gestor, como empresário do setor? Meu pai hoje, para mim, é um espelho, né, o Muniz. Eu acredito que ele tenha feito um bom trabalho aqui, ele é bem reconhecido. Onde eu passo, tem muita gente que até confunde meu nome, me chama de Paulo, Eduardo, e isso é bom porque, teoricamente, nós estamos em fases distintas, ou seja, eu estou 30 anos depois que ele aqui, e o trabalho que ele tem feito talvez seja o mesmo que eu tenha feito, só que proporções diferentes e para cada um para a sua época, né? Eu fico muito feliz com isso. Eu imagino que boa parte dos seus clientes ainda é herança dele, né? Com certeza. Ali, o consultório lá em si, ele já está fazendo esse ano 40 anos. 40 anos. O hospital, já mais moderno, 10 anos. 10 anos. Mas a história começou bem antes, anos, né? Há 40 anos.
Tá, doutor, o senhor me falou na outra entrevista sobre uma parceria que vocês pretendiam fazer com o setor público para chegar o atendimento também aos municípios mais longe, digo. Como é que isso já está acontecendo de fato direito? Ô Muniz, a gente protocolou, eu até tenho um protocolo na Secretaria Estadual de Saúde, o pedido, né? E a gente está aguardando a resposta do secretário. Até hoje, esses dias eu tive com a doutora Sueli, que é a assessora do governo, ela vai dar uma força para agilizar. Ela disse que estava faltando pouca coisa para sair. Eu acho que a campanha também ela trava algumas impasses, alguns convênios, né? Por mais que seja uma campanha municipal, eu acho que trava também com o Estado, mas eu acredito que esteja já por sair. Tá. Aquele serviço de responsabilidade social, vocês continuam fazendo também? Continuamos fazendo. E a gente está lançando também um projeto para a escola também, um teste visual que a gente vai começar agora para novembro, para visitar escolas públicas e particulares, para dar um teste para as crianças e adolescentes poderem, pelo menos, detectar precocemente. Isso já está partindo da gente, do hospital mesmo. Por algum tempo, esse serviço existiu, depois foi suspenso. Ele chamava de acuidade visual, no início, a partir dos 6, 7 anos. Certo. Mais ou menos isso. Não, ainda existe o programa, talvez ele não tenha uma abrangência tão grande. Como a gente tem a residência e tem como é que fala, a vontade de fazer isso, a gente está iniciando pelo hospital mesmo esse trabalho. Esse trabalho é independente de governo, independente de qualquer outro órgão. Aquela outra parceria que o senhor firmou com outros especialistas, inclusive de fora, com também experiência e de renome internacional, continua também? Continua. E eu estou agora para a residência, para me ajudar, eu estou trazendo, a partir de novembro, um filho da terra que mora em Fortaleza, filho do Dr. Biomar, ginecologista, não sei se que é o presidente do Sindicato dos Médicos. O filho dele chama Rafael. Ele é um especialista em oftalmo e ele faz treinamento para treinar médicos residentes. Ele talvez tenha como ele está vivendo mais disso lá em Fortaleza, a gente está trazendo ele vai trazer ele todo mês para dar treinamento para os médicos que aqui estão se formando também. Entendi. Na sua especialidade, doutor, esses problemas continuam, né? Apesar do avanço, apesar a facilidade da pessoa ter mais um acesso a esse tratamento, muita gente continua sofrendo e alguns até morrendo, né? Assim, né? o que acontece é o seguinte, a partir do momento que a medicina melhora, começa a se detectar mais doenças, aumenta a procura e aumenta o diagnóstico também. Então, assim, a partir do momento que se lança alguma coisa para detectar, a gente tem que estar preparado para o impacto que aquilo lá vai gerar das doenças que antes não eram diagnosticadas e hoje são diagnosticadas. Isso em qualquer área. Então, o levantamento que tem que ser feito, ele geralmente é um pouquinho maior do que aquela nossa expectativa, porque a pessoa passa também a descobrir. Vou dar um exemplo para você. O glaucoma é uma coisa, vamos falar do glaucoma, é uma coisa que a gente não sente, não tem sintoma na maioria das vezes, mas ele pode cursar com uma dor súbita. Então, digamos, a sinusite ela dá muita dor de reflexo no olho. Então, tem muita gente que procura o tratamento oftalmológico por, às vezes, ter uma sinusite. Isso é errado? Não, ele está certo, porque pode ser que seja uma pressão alta, entendeu? Só que, às vezes, certos locais não estão preparados para receber aquela demanda toda. É isso que acontece. Uma senhora que é mãe de uma amiga nossa, ela sentiu sintomas, ela tem diabetes, e sentiu sintomas na vista e de uma hora para outra, praticamente ela perdeu a vista já. O diabetes... como o senhor falou, a doença existe, mas não se manifesta assim de forma clara. O diabetes é uma das doenças mais cruéis que tem para o fundo de olho. Existe uma estatística que de 40% a 60% varia de estado, varia do acesso à população ao tratamento. De 40% a 60% da população diabética tem problema no olho. E esse problema do diabetes, depois que ele está instalado, dificilmente ele é reversível.
mas eu consigo, se eu pegar no início, nós temos exames hoje que conseguem detectar, nós conseguimos tratar e não deixar sequela. Ou seja, consegue detectar antes mesmo de se manifestar? Dele vir a ter alguma sinal. Manifestação de sintoma visual de perda de baixa. Ou seja, se todo diabético tiver a consciência que tem que passar todo ano com o oftalmologista, ele está fazendo um bem para ele mesmo. E o tratamento inicial é barato, pode ser que seja apenas uma consulta ou apenas um laser. Depois que está instalado, às vezes, alguma cirurgia, o tratamento passa a ser muito caro, e a visão, às vezes, não retorna tudo. Então, controlar o importante é controlar. E até a novidade que eu tinha falado para você lá fora... Ajuda? Ajuda, por quê? Porque nós compramos um equipamento que faz um mapeamento digital. E hoje, para se fazer um mapeamento, a gente não consegue... Às vezes, é uma luz muito forte, a gente tem que ficar... olhando, pede para o paciente, olhe para cima, olhe para baixo, imagina uma luz bem forte. Com esse equipamento, o que a gente consegue fazer? Ele tira uma imagem da sua retina quase que completa, em resolução 4K já. Eu te coloco num computador, consigo colocar em terceira dimensão, rodo isso tudo para você e eu observo detalhe por detalhe da sua retina. Hoje, então, a partir do mês que vem, a gente vai conseguir ter um aprimoramento para dar diagnóstico de doença da retina muito grande. E nós estamos... As clínicas que já implantaram isso, hoje no Brasil tem menos de 20 equipamentos desse. Ele custa em torno de R$500 mil e ainda bem que a gente conseguiu financiar e parcelar bem. O que esse equipamento vai ser bom? A gente quer fazer um screening em todo mundo que entrar na clínica, tornar isso bem popular, para que todo mundo tenha acesso a esse equipamento e a gente possa diagnosticar mais precocemente outros problemas que vierem a ter. Isso é produzido em qual país? A produção das peças, eu não sei, é muito uma em uma parte, mas a montagem, tudo dele é da Califórnia. É na Califórnia, nos Estados Unidos. Tecnologia moderna, precisa. E não precisa nem dilatar, na maioria das vezes. O que é mais fácil, então, de fazer? Mais fácil de fazer. Tá. Qual a perspectiva do senhor em relação a isso? Acha que de que forma isso pode colaborar, não só com o seu hospital, mas com a população do Acre de um modo geral? Então, ele vai chegar está marcado mais ou menos por volta do dia 21 a 24 de novembro. A gente vai deixar um mês ele em teste direto lá na clínica, fazendo em todo mundo. E a gente está pensando em uma forma de tentar abrir para aquela população mais carente através das clínicas populares. Então, assim, eu ainda não fiz um estudo de como que será o fluxo disso, como a gente pensa passar todo mundo, então o fluxo tem que ser bem pensado. Então, a princípio, o primeiro mês vai ser só lá na clínica e a gente está pensando como pulverizar isso para que toda a população tenha um acesso mais fácil. Legal. Se todo mundo pagar baratinho, o aparelho até se paga, entendeu? Claro, com certeza. Conversei aqui com o Dr. Eduardo Veloso, especialista, uma referência em termos de oftalmologia aqui no Acre, sócio proprietário do Hospital de Oftalmologia do Acre. Então foi um prazer recebê-lo aqui, parabéns pelo seu trabalho, pela coragem, pela vontade de investir em tecnologia moderna para atender o Acre e os acreanos. Eu que agradeço, Muniz, mais uma vez. Obrigado, tudo de bom. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui, a gente volta mais tarde, né, às 7h30 da noite, ali na outra bancada, na bancada do Boa Noite Rio Branco. E também amanhã com o Tião Silva aqui no Bom Dia Rio Branco. Daqui a pouquinho tem a Floriano de Oliveira com mais uma edição do Estúdio 8 aqui na sua TV Rio Branco. Floriano e também a Lília Camargo. Coladinho no Estúdio 8 você assiste ao programa da Jô. Isso mesmo, é a TV Rio Branco e o SBT fazendo o melhor para você. Bom dia a todos, valeu!